E agora nós vamos direto ao ponto para falar com a Sabrina Amaral, que é psicóloga de formação, hipnoterapeuta, coach e idealizadora da empresa Epopeia. Ela trabalha com desenvolvimento humano há quase 20 anos e está aqui hoje para falar para toda a nossa audiência de algo muito interessante, que é a hipnose. Tudo bem, Sabrina? Seja bem-vinda. Tudo jóia, Lintz? Muito obrigada pelo convite, obrigada aos ouvintes, é um prazer estar aqui hoje. O prazer é nosso receber você, sempre com profissionais de altíssimo gabarito, altíssimo nível, como é o seu caso. E vou começar pelo básico. O que é a hipnose? Vamos lá. Esse é um tema que gera bastante dúvida e bastante polêmica, Lintz. As pessoas às vezes têm medo de hipnose, acham que tem a ver com religião, alguma coisa do tipo. E a hipnose nada mais é do que um estado natural da mente. Um outro nome para a hipnose é foco e concentração. E as pessoas elas estão em hipnose durante o dia e nem sabem. Você sabia que existe uma máquina de hipnose na sala da sua casa? Você imagina qual seja? Eu tenho quase certeza que eu sei qual que é. É uma que eu estou olhando aqui agora, uma tela. É uma tela? Exatamente. Uma TV. É a televisão. Eu acho que todo mundo já assistiu um filme e que ficou muito emocionado com uma cena triste ou ficou tenso numa cena de luta, de ação, a tal ponto que parecia que ele estava vivenciando aquilo. E isso nada mais é do que hipnose. Você sabe que nada daquilo é real, mas é como se você estivesse vivenciando aquilo tudo na pele. Quer ver um outro dispositivo de hipnose que existe, a gente carrega para todo lado? O celular. Esse aqui, ó. Uma pessoa é capaz de pegar o celular e ficar ali horas na timeline rolando para baixo e dependendo do que ela vê, ela pode mudar completamente o estado de humor dela. Se ela vê notícias tristes ou fotos de coisas que ela não gostaria de ver, o humor dela muda e ela vai ficar deprimida, chateada. Da mesma forma, se ela começar a ver frases motivacionais, imagem daqueles gatinhos fofos que todo mundo adora na internet, né? E coisas, notícias boas, ela vai ter um outro estado de humor. Então, tudo isso é um estado natural da mente. Eu diria, então, na verdade, no mundo atual, com os desafios da comunicação, você tem a TV, você tem o celular, e quando não existia nem a TV e nem o celular, o dispositivo hipnótico é esse que nós estamos aqui hoje, era o rádio. Era o rádio. E também é. Ele só está hoje em certeza. menor grau, numa escala aí de forma que ele pode hipnotizar. O rádio talvez seja um dos menores, mas ainda é. O livro. Né? O livro. O mais né? antigo livro. Você mergulha numa história. Você nem percebe, né? Então, exato. Isso são vários exemplos. Exato. E... Bom, já que você tocou nessa questão da hipnose, eu quero entrar num assunto. A gente já discutiu com outros hipnólogos, hipnoterapeutas. Já esteve conosco aqui o Wagner Pérez, da HipnoBR. Já teve Legal. O Renan Moura, da Porta da Mente. Só gente grande. Só gente boa, né? Que nos ensina, nos ajuda muito. E muita gente tem medo da hipnose, né? Por que as pessoas têm medo da hipnose? No geral, elas têm medo da hipnose porque existem muitos mitos sobre esse assunto. E no consultório, no dia a dia, eu recebo cada uma, gente, vocês não acreditam. Vou comentar aqui uns 3 principais, tá? Legal. Primeira coisa que elas me perguntam, hipnose tem a ver com religião? Bom, nós que estamos aqui na rádio da Arquidiocese de Campinas, aqui na querida Rádio Brasil, né? Tem a ver com religião? Não, claro que não. A hipnose, ela inclusive, recentemente, ela foi incluída e aceita como prática de terapia no SUS. Ela já foi aprovada por vários conselhos federais de medicina, odontologia, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, como uma técnica de terapia que tem eficácia científica e reconhecida. Na verdade, tem uma norma, né, do Ministério da Saúde. Exato. Então, e como incluíram aí mais 20 terapias alternativas, isso, que muitos estudiosos falam que ela é primordial, né? A alternativa é a medicina convencional. Não vou entrar nesse mérito porque vai dar uma briga aqui com médicos e terapeutas, né? Mas é importante dizer que não tem nada a ver com religião, não é nada esotérico, holístico, nada de outro mundo sobrenatural, entendeu? O segundo maior mito que as pessoas trazem para mim com medo é a questão da dominação da mente.
Ai, o hipnoterapeuta vai dominar a minha mente. Vai descobrir o meu segredo. Vai descobrir meu segredo, vou imitar uma galinha, vou comer uma cebola pensando que é maçã. Tem disso tudo, né? Mas a verdade... Mas, na verdade, essa questão que você comentou que é importante, existe a hipnose de palco, né? Que é a de entretenimento, que pode fazer a pessoa comer uma maçã, uma cebola achando que é uma maçã, mas é na parte de entretenimento. Exato. Né? Isso acontece porque a maioria das pessoas assistem vídeos que a gente chama de hipnose de entretenimento no YouTube, na internet, e elas acham que é aquilo que acontece na hipnose clínica, no processo de terapia. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, não tem dominação de mente. A hipnose, ela é um processo ativo e ela depende muito mais do sujeito de fazer a coisa acontecer do que o próprio hipnoterapeuta de conduzir isso sozinho. Ele é um processo permissivo, né? Pronto. Se a pessoa não permitir, não acontece então, ela nada. está consciente no controle, ela pode conversar comigo, ela pode abrir os olhos, ela pode andar, ela vai escutar o carro que passa na rua, ela está 100% consciente ela vai em todo só o processo. aumentar o estado de ela vai aumentar o estado de concentração, o estado talvez de relaxamento dela, e acessar sinais, questões que anteriormente ela não acessava, não é isso? Perfeito, é isso mesmo. E aí você tem o terceiro mito, que as pessoas falam assim, ai... E se eu não voltar da hipnose? Se eu não voltar, eu sempre pergunto, para onde que vai? Exato. Então responde para nossos ouvintes, para quem quer fazer hipnose, para onde que eu vou e para onde que eu vou voltar. Então, eu costumo dizer, sabe por que as pessoas não voltam da hipnose? Porque elas não vão para lugar nenhum, entende? Então, elas estão ali. Gostei dessa. Né? Não vão para lugar nenhum. Não volta porque não vai para lugar nenhum, fica no mesmo lugar. Exato, elas estão ali, elas estão conscientes, elas estão no controle, elas não estão dormindo, elas estão acordadas o tempo todo. Então não vai para lugar nenhum, não fica preso, não conta segredo. Olha, já tentei me passarem a senha do banco, não funciona. E na verdade eu tô lá consciente de tudo que está acontecendo. O que na verdade vai acontecer é que eu trago para a consciência aquilo que está no inconsciente ou no subconsciente, não é isso? No subconsciente, exato. E a gente vai ter já a dica do professor Sandro Quadros, lá de Salvador, ele que é da ABH, e ele enfatiza muito as questões nas conversas que a gente tem sobre PNL e hipnose. Fantástico. E eu vou deixar 2 itens aqui para a gente falar depois do intervalo, para que a gente possa ouvir a dica do professor Sandro Quadros e falar um pouco dos mitos, né, desses mitos da hipnose e da PNL também, que as pessoas acabam utilizando de forma errada e a gente tem esse compromisso, né? O compromisso aqui nosso do programa Dr. Coach, da Dr. Coach Academy, é sempre trazer profissionais de gabarito, de qualidade, que são certificados por empresas idôneas e sérias. E isso é o mais importante para você, porque a hipnose clínica ela é muito mais profunda do que o vídeo do YouTube. Não, nada contra os vídeos do YouTube. São propostas diferentes, só isso. Isso. Só que a hipnose clínica é mais profunda e são casos, como você falou, mais sérios, porque você está mexendo com tratamentos, com questões primordiais para o paciente. É isso mesmo. Eu sou freguês de carteirinha da hipnose, porque eu já uso há muitos anos no consultório. Para cirurgia, né? E eu sempre falo, o benefício é para o cliente, ele vai estar mais tranquilo, vai cicatrizar mais rápido a cirurgia, vai ser tudo melhor com a hipnose. Só que é melhor para nós. Você tem hoje hipnose ganho tempo, né? Para tratamento de doenças sérias, como o câncer, para você melhorar sintomas de quimioterapia, melhorar a imunidade da pessoa, parto sem dor, chamado hipnobirth. Então, as gravidinhas começam a fazer o trabalho com antecedência, já colocam uma anestesia hipnótica da cintura para baixo para não ter que tomar anestesia e fazer parto sem dor. Isso é incrível, gente. Muito a legal, mente humana é muito poderosa. Outro dia eu contei para alguns colegas médicos, dentistas, que eu fiz uma extração do siso sem anestesia, eles não acreditam. Mas é uma cultura que a gente tem que colocar para mais pessoas poderem ter acesso, né? Sabrina, terminando a dica Dr. Coach aí com o Sandro, vou emendar. Qual que é a importância da certificação para você e para as pessoas que buscam a hipnose como terapia? Vamos lá. Como a hipnose hoje ela não é uma profissão regulamentada, muitas pessoas leem alguns livros de hipnose, assistem uns vídeos de hipnose, se intitulam hipnoterapeutas. E aí é que acontece... E sai dando um curso aí, né? Não, saem uns desastres, umas catástrofes. Então, a dica do Sandro ela foi excepcional. Então, busque por uma instituição que seja renomada. As pessoas que vão fazer a hipnoterapia
olha o hipnoterapeuta nas redes sociais, vê depoimentos de clientes, busca qual a certificação que este profissional tem, e se de fato ele está habilitado a desenvolver um bom trabalho. Peça indicação para outras pessoas. Exato, do seu convívio, né? Do seu convívio. Você vai achar alguém por habilitado. indicação, geralmente a coisa fica bem melhor. E o resultado, com certeza, será mais garantido. Legal. Bom, a gente falou de tudo aquilo que não acontece na hipnose, né? Exato. Agora, vamos falar um pouco do que acontece de fato, Ok. né? Daquelas pessoas que se deixam ser hipnotizadas. Já falamos aqui que é um processo permissivo. E, então, o que de fato acontece numa sessão, num processo de hipnose? Legal. Pode chamar de processo? Pode chamar de processo. É que a gente está acostumado com o processo de coaching, né? Não, mas não deixa de ser. Não deixa de ser um processo. Tá. É uma terapia. Bom, o sujeito vai chegar até o consultório e o hipnoterapeuta vai explicar para ele tudo o que vai acontecer durante a sessão, como que ele faz para acessar essas memórias na mente subconsciente e poder lidar com algumas programações mentais que estão lá no fundo. Geralmente isso é feito através de uma indução e um processo de relaxamento. E é estranho falar o relaxamento porque a pessoa associa o relaxamento com dormir, né? Mas, na verdade, o relaxamento vai permitir que o foco e concentração dela aumentem significativamente e ela possa driblar o fator crítico e acessar essas informações. Sem dormir. Sem dormir. 100% Porque ela, na verdade, consciente. vai estar sempre consciente daquilo que está acontecendo. Exatamente. Mesmo, como repetindo, mesmo acessando o subconsciente, o inconsciente, né? E ali você tem muita informação. Então, a pessoa vem, por exemplo, no meu consultório falando, Sabrina, eu sofro de depressão, eu sofro de ansiedade. A depressão e a ansiedade, de acordo com a hipnose, são só sintomas de programações mentais que ela tem. De alguma Exato. situação que ela tem. Porque quando a gente nasce, a gente tem como um computador no nosso cérebro. O HD está zerado. Dependendo das experiências que você passa pela sua vida e das emoções que você associa a essas experiências, são instalados programas, entre aspas. Então, você vai ter um inseguro 2.0, ou um confiante 1.5, ou um obeso 2.2. Tudo isso é resultado da programação mental das experiências de vida e que a sua mente subconsciente aprendeu que deveria ser repetido dia a dia, porque a nossa mente ela é meio preguiçosa. Você não toma... Explica de novo esse negócio do 1.5, 2.2, que o meu deve estar para cima de 120 alguma coisa. Já está na versão obeso, 3. Né? Explica melhor isso para o nosso ouvinte que está acompanhando aqui a Rádio Brasil. Estou com a Sabrina Amaral, que é hipnoterapeuta, psicóloga. Explica de novo isso do 1.2, 2.2, essa reprogramação. Vamos lá. Como o cérebro ele funciona como um computador, quando você nasce, o seu HD está vazio. Está zero. Zero. Aí você tem uma experiência de vida. Vamos trazer um exemplo prático, sempre fica mais fácil. Você está lá na pré-escola e vai apresentar um trabalhinho. E, de repente, na hora de apresentar, você fica muito nervoso e os coleguinhas começam a dar risada de você. Naquele momento, a sua mente subconsciente aprende que estar mediante exposição a outras pessoas é ameaçador. Então, ele vai desenvolver em você uma fobia de falar em público, coisa muito comum hoje em dia. Então, entra lá, medo de falar em público 1.0. Está feita a programação. Isso é repetido ao longo da vida em outras situações e ele realmente acredita que ele é incapaz de falar em público. Mas uma vez que você acessa a memória e você faz como uma cirurgia disso, separando a emoção e reprogramando aquela memória, para quem assistiu divertidamente, né, as memórias de base, né? Fica muito mais fácil. E isso cai como se fosse um... Já brincou de dominó? Quando você faz aquela fileirinha, você empurra a primeira peça, ele faz... É assim que funciona. Simples. E aí, na verdade, 1.2, 1.3 é quando eu vou reforçando esse problema, eu não consigo falar, aí eu não vou falar, aí não falo de novo, aí reforço. Aí na faculdade, aí na reunião de trabalho, aí você tem uma ideia, não consegue falar. 1.10, só tô aumentando aquele ponto. Exato. Isso vai ficando cada vez mais cristalizado no sujeito. E é uma judiação, porque a gente sabe que todo sintoma tem causa. A maioria dos processos trabalha em cima do sintoma. Dificilmente você encontra uma terapia que age na causa. E é aí que a hipnose ela é tão eficaz e tão assertiva. Porque ela é profunda. Ela é profunda e vai direto. Porque a gente sabe, né? Para quem não sabe, que a nossa mente é dividida em consciente, consciente, inconsciente e subconsciente. Isso. É um modelo representacional. Se dá uma machadada na cabeça de alguém, você não vai achar a mente subconsciente lá dentro. Mas se a gente fosse fazer uma analogia com neurociência, seria o sistema límbico,
a parte mais do sentimento, né, no nosso cérebro. A mente consciente seria o nosso córtex pré-frontal. E o inconsciente é aquilo mais instintivo que você tem, responsável por controlar toda a nossa fisiologia. Que é a mente reptiliana. Exatamente. O inconsciente é o reptiliano. Isso. O subconsciente é o límbico. Isso. E o consciente é o neocórtex. Isso, exatamente. E aí, a gente sabe que o neocórtex é bem menor que os outros dois, Exato, é isso? Né? E é aí, isso por isso que a gente está 5% consciente e o restante da nossa vida é tudo no inconsciente e no subconsciente. Legal. Ó, nós temos mais 2 assuntos aqui. Nosso tempo está terminando, mas vai dar tempo de a gente falar mais um pouquinho. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais. Nós temos bastante assunto para falar. Você vai ter que voltar outro dia aqui, Sabrina. Pode ser? Vai ser um prazer. Pode me gente chamar continuar a pauta aqui, tudo bem? Tranquilo. Eu queria que você fizesse aqui a sua dica, as suas considerações para quem nos ouve, para quem quiser buscar você nas redes sociais, onde que te encontra, você que faz o processo, certificações também. Legal. Está aberto o espaço para você. Muito bem. Quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho nas redes sociais, pode procurar por epopeia.com.br. Tem Insta, tem Face, tem o site, tem alguns vídeos no YouTube. E diariamente eu posto publicações relacionadas à hipnose, a coaching, a liderança, a motivação. Todo o material é produzido com muito carinho por mim. Você posta onde? No Facebook? No Face, no Insta. Então. YouTube. Tá Sabrina Amaral? Não, tá epopeia.com.br. Epopeia.com.br. Você vai lá e acha no Instagram, no Facebook. Isso. No site deve ter os links para você acessar. Tem, sim. Obrigado pela presença, viu? Obrigada, Foi um prazer. eu, Mas você vai ter que voltar para a gente terminar a pauta, combinado? Com certeza, vai ser um prazer.